Amados, a evolução dos mundos é um processo natural. Tudo está de acordo com os planos do Criador. Absolutamente nada foge, mesmo que sejam os mínimos detalhes. Ele jamais deixaria desamparada a humanidade que habita cada um desses mundos. No caso específico deste nosso mundo, o planeta Terra, além de ter sido, por todos os tempos, uma escola de provas e expiações, houve o agravante da invasão arconte, há cerca de 350 mil anos. Isso tornou esta escola ainda mais dura, mas não menos interessante. Aumentou o grau de dificuldade, porém, isso tornará as almas da Terra ainda mais fortes e reconhecidas, o universo afora, como grandes vencedoras. As entidades trevosas aqui permaneceram por tantos milênios porque assim o plano divino o permitiu. Nesse período, muitas entidades caídas fizeram seu retorno à casa do Pai. Por meio do sentimento humano amoroso, natural em cada ser, pertencente à humanidade terrana, tais entidades escuras foram tocadas em seu âmago, o que acionou a chave do retorno. Certo é que a maioria dessas entidades não aproveitou tais oportunidades. A permissão para permanecer na Terra acabou para tais raças endurecidas. A transição planetária exige uma mudança de frequência por aqui, e elas não possuem tal vibração. Nada nem ninguém poderá parar uma transição planetária, pois faz parte da evolução dos mundos. A humanidade da Terra faria o seu aprendizado na dualidade, sem a presença de tais raças. Seria até muito mais fácil e simples. Porém, com a invasão arconte, a dificuldade aumentou sobremaneira, uma vez que os escuros tomaram para si o planeta e escravizaram a população nativa. Ficamos reféns deles por todos esses milênios. Lutamos pela sobrevivência enquanto eles nos exploraram por meio do medo e do trabalho escravo. Possuidores de tecnologias reversas, dominaram tudo aquilo que poderia servir de auxílio às almas humanas. Criaram dependências que antes não existiam. Pelo medo, pela fome e pelo controle, obtiveram a obediência total. Modificaram a genética a fim de criar híbridos que os representariam entre as classes de comando dentro dos poderes constituídos pela sociedade. Sabedores de que seu tempo se esgota rapidamente, pretendem deixar literalmente um cenário de terra arrasada, causar os maiores danos possíveis ao planeta e à humanidade. Lembrando ainda que se comprazem no sofrimento humano. Desprovido de emoções, a única sensação prazerosa é demonstrar o seu poder ilimitado. Em todas as tragédias conhecidas, sempre teve a participação da Cabal, organização do topo do comando entre os encarnados. Tal comando nunca troca de dono, pois pertenceu sempre aos híbridos reptilianos que foram criados com tal finalidade. Quando um sai de cena, há sempre um substituto à altura. E assim transcorreram milênios após milênios. O clima da Terra também foi alterado por meio de tecnologias reversas dentro de um projeto denominado HARP, H-A-R-P-P. Tais mecanismos conseguem intensificar os centros de baixa pressão atmosférica e os de alta pressão também. Com essa modificação, pode-se controlar todo o clima do planeta. Modificando o clima, cria-se um cenário ideal de controle de alimentos e abundância. Pela fome e pelo medo, foi a maneira mais fácil de controlar toda a humanidade. Agora, tentam desesperadamente se manter no comando. Ameaçam a humanidade de todas as maneiras. Acreditam que ainda podem reverter a situação da transição planetária. Desejam continuar aqui.
Mesmo que nada vá mudar o destino da Terra, as tragédias ainda fazem parte de uma narrativa bastante utilizada. Anunciam possibilidades de horrores e as notícias ruins são a prioridade indiscutível dentro das mídias que os servem. Nem é preciso dizer aqui, pois qualquer um de vocês pode atestar isso no seu cotidiano. Em qualquer meio de comunicação, a cada 10 notícias, 9 são de tragédias. Tragédias reais, mesmo que tenham sido provocados por mecanismos controlados pela cabal. Mas também há as previsões catastróficas, criadas somente com o intuito de disseminar medo e preocupações. Lembrando sempre que o medo é a melhor forma de controlar um povo. Já escrevemos aqui muitas vezes que nenhuma profecia feita antes de 2012 vai se confirmar. A linha do tempo da Terra foi mudada em 2010. Desta forma, a transição planetária será o mais suave possível. Sim, haverá ainda eventos naturais, como sempre, pois a Terra agora precisa se ajustar. Como o sistema ARP modificou todo o mecanismo natural da Terra, agora, à medida em que ele é desativado, a consciência de Gaia precisa reajustar novamente a sua frequência. Isso ainda vai causar alguns eventos extremos, mas depois tudo estará em perfeita harmonia, como sempre deveria ter sido. É o fim de um tempo e o início de uma nova era. Não tema as tragédias, pois elas realmente terão um fim. A maior tragédia que um ser humano poderá enfrentar é, sem dúvida, uma tragédia bem pessoal, não salvar a sua própria alma. Isso sim será fatal, pois estamos na última encarnação dentro da dualidade. Só há 2 caminhos agora: ou vai para a nova Terra, ou seu destino será o exílio. Mantenha sua vibração mais elevada dentro do possível. É a tua frequência que determinará qual desses caminhos a tua alma seguirá. Ninguém poderá mudar o teu destino, a não ser você mesmo. As tuas escolhas serão determinantes. Este ano de 2022 será o demarcador que se apresentará em tua frente como uma encruzilhada. É você que determina qual rumo vai seguir. Ninguém poderá fazer isso por você. Esqueça as tragédias que tanto jogam sobre a humanidade. Cada um vai passar aquilo que precisa passar. Cada um vai estar onde deveria estar. Mas não se esqueça de que a maior tragédia seria não salvar a própria alma. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.